paz do Senhor. Tá tendo aqui, vou ver aqui. Compartilhar. Vamos preparar aqui, estamos compartilhando. A paz do Senhor para todos. Bem-vindo a mais um EBD. Dessa vez será no Facebook. Bem-vindo a todos. Todos aqui que estão ouvindo. Vamos iniciar então mais um EBD. Essa aqui vai ser a primeira vez live aqui pelo Facebook da igreja. Agradecer ao pastor Alan e a todos os membros aí que estão apoiando o canal da EBD aqui. Tá? Glória a Deus por isso. Como sempre, né? Vamos começar a nossa EBD com uma oração. Tá? Vamos fazer aqui uma oração. Pai Santo e Eterno Deus, te agradecemos por estarmos aqui na tua presença, Pai. Abençoa cada um ouvinte da tua palavra, cada um que está aqui assistindo esta live, Senhor, que possa ser instrumento de edificação para a tua igreja, tá? Em nome de Jesus, amém. O título da lição de hoje, tá? Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Quem está vindo, pastor A, paz do Senhor, pastor Ala, paz do Senhor. Temos aqui 5 pessoas ao vivo. Gente, talvez tenha um pequeno delay aí, né? Mas vocês podem aqui, se tiver alguma dúvida, vocês podem falar, tá? Escrever aqui no chat, eu estou aqui ouvindo. Estou lendo aqui os comentários dos irmãos. E que Deus abençoe, né? Vamos lá. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. O texto áureo: não vos prendais ao jugo desigual. Vou pegar aqui. É o tema do trimestre, né? Lições bíblicas, os princípios, né? Em tempos de crise. Vamos lá. Agora aqui a leitura diária, a leitura bíblica diária. Tá. Segunda-feira, Gênesis capítulo 2, versos 18 ao 24. O casamento, uma instituição divina. Tá tendo um pequeno delay aqui. Terça-feira, Êxodo, capítulo 34, verso 10 ao 16, e Deuteronômio, capítulo 7, verso 3. Deus reprova o casamento misto. Quarta-feira, Juízes, capítulo 14, do 1 ao 16. A tragédia de um casamento misto. Quinta-feira, Gênesis, capítulo 24, do 38 ao 67. Um casamento aprovado por Deus. Sexta-feira, Colossenses, capítulo 3, versículo 19. E Tito, capítulo 2, verso 4. O amor à base do casamento. E sábado, Êxodo, capítulo 12, versículo 12 ao 23. A proteção do lar.
Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque a sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? A verdade prática, o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Vamos então dar um início aqui, né? A leitura bíblica da EBD em classe se encontra em Esdras capítulo 9, do 1 ao 4, e diz assim: Acabadas, pois, essas coisas, chegaram a mim os príncipes, dizendo: O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos farazeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que temiam das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Continuando, Neemias capítulo 13, do 23 ao 26 também. Está na tela. Tá? Eu vi também, naqueles dias, judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhe arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: Não dareis mais vossas filhas e vossos filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura, não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar? E com tudo isso, fizemos um firme concerto, e escrevemos e selamos os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Continuando, agora Neemias capítulo 10, versículo 1 e o 29 e o 30. E os que zelaram foram Neemias, o Tisata, filho de Acalias e Zedequias. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram no anatema, num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelos ministros de Moisés, servo de Deus, e ele que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não dariam as nossas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os nossos filhos.
O objetivo geral da lição é salientar o perigo das uniões ilícitas. Tá? A gente vai entender isso no decorrer da lição. Tá? Por que o povo de Deus não podia se misturar? Tá? Tinha um motivo muito sério. Aí, os objetivos específicos aqui da lição seria apresentar o combate de Esdras e Neemias com o casamento misto, explicar o porquê de um judeu não poder se casar com uma pagã, destacar a sobrevivência do povo judeu, aconselhar a respeito do casamento de crentes e incentivar a espera em Deus. O ponto central: a união ilícita é um perigo espiritual, tá? Então a gente está aí. Glória a Deus a todos aí. Paz do Senhor, Célia, paz do Senhor, Mateus, tá? Quem tiver online aí pode também dar um ok, um joinha. Glória a Deus por isso, tá? Essa aqui é uma aula experimental. Provavelmente a gente vai fazer todas as manhãs, assim, do domingo, às 9 horas, tá? A IBD online aqui pelo Facebook, na página da igreja, tá? Se vocês puderem compartilhar, tá bom? Vamos compartilhar aí, vamos ensinar a palavra de Deus aí para o povo de Deus, tá? E também usar como um método de evangelismo, né? Evangelismo online aqui, diretamente na IBD. Vamos fazer o trabalho da obra de Deus. Então, aqui, continuando, o ponto central: a união ilícita é um perigo espiritual. Aqui na tela, os tópicos, tá? Que o tópico 1, Esdras e Neemias combate o perigo do casamento misto. Aí, vamos lá, tem o subtópico: a ira e a reação de Esdras. O efeito da atitude de Esdras foi imediata e o arrependimento do povo. Tópico 2, por que o judeu não devia casar com uma pagã? Deus, aí no subtópico está aí: Deus havia proibido o casamento misto e as consequências nefastas do casamento misto, tá? Lembrando que Israel teve uma experiência muito negativa por isso Deus o proibiu, esse tipo de casamento, no meio do povo santo dele. E aqui a sobrevivência do povo judeu, que é o tópico 3, o tópico 4, uma palavra final sobre o casamento dos crentes, tá? Então, o conteúdo dessa lição, ela vai ser, então, ter a parte prática voltada para nós como igreja, tá? A gente vai aprender com a experiência de Israel e aplicá-la na igreja. E o tópico 5, espere em Deus. Na introdução desta lição, iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e de Neemias para solucionar esse problema e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Gente, talvez tenha um pequeno delay, tá? É normal ter esse pequeno delay, mas vamos lá. Espera aqui, tá tendo alguma coisa. Parece. Bom, espero que esteja tudo bem aí, né? Vamos aqui, eu tô aqui. Se der algum problema, tá bom? Eu continuo, reinicio a transmissão. Parece. Vamos lá. Então vamos aqui dar início, tá? Na introdução. Então, nessa introdução, os judeus, depois de haver voltado do exílio, tomavam mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a semente santa, tá? Então, essa lição aqui,
a gente tem um problema sério que Esdras e Neemias encontram no meio do povo. Esse problema tinha acontecido antes do cativeiro, tá? Bem muito antes, né? Começou com Salomão ali, a mistura de povos, e isso acarretou, né, a destruição de Israel, tá? Israel foi o primeiro, a primeira das 10 tribos que foram levadas no cativeiro, primeiramente, por causa dessa união mista. E o que isso implicava, tá, no povo de Deus? Os judeus, eles guardavam mais a palavra, mas também acabaram pecando, tá, com a idolatria. Então, na lei de Deus, aparece a ordem: não faças concerto com os moradores da terra, nem tome das suas filhas para os teus filhos. Foi por esse motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos gentios, dos povos gentílicos em redor. Está na revista, tá? Misturando a semente santa. O povo começou a seguir as abominações dos povos. Ele então chorou, rasgou os seus vestidos e buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que ele, com isto, havia deixado os mandamentos, violando-os, aparentando-se com os povos dessas abominações. Ele está em Esdras capítulo 9, do 1 ao 14. O resultado desse movimento foi a purificação e tomada de atitude firme em obediência à palavra de Deus, tá? Então Deus já tinha proibido, era um motivo muito sério isso que estava acontecendo, né, no povo de Deus. Então ele já tinha, o povo de Deus já tinha uma ciência sobre o assunto, né? Mesmo assim, o povo continuava a fazer o que era errado, né? Talvez por ignorância ou talvez por falta de conhecimento, né? Vamos lá. Continuando aqui. Então, como a gente vê, Deus ele tinha proibido esse tipo de casamento, né? Então, Esdras e Neemias combate o perigo do casamento misto. Tá? O povo judeu então começou a seguir as abominações por causa dessa união mista, tá? Começou ali, como eu falei, com Salomão. A gente vê aí na tela. Então, o exemplo aí do texto de Esdras, capítulo 9, do 1 ao 14. Então, as mulheres, elas influenciavam, né? Traziam para dentro de Judá os seus ídolos para serem adorados, tá? Isso daí acendia a ira de Deus, tá? Vamos lá. A ira e a reação de Esdras. Quando Esdras foi informado que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado. Como a gente vê aí, tá bom? A gente vê. Está tudo certo, a paz do Senhor, então. Vamos lá, pastor Alan, obrigado, tá? Vamos tentar aqui, então. Quando Esdras foi informado que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado. Angustiado porque essas mulheres iriam trazer, né, voltar a trazer os ídolos para dentro de Judá, e com isso acenderia a ira de Deus e o povo, né, sofreria as consequências. Lembrando que por causa disso, o povo de Israel foi dissolvido, né? A gente vê aí no decorrer das lições, para quem não estudou, os samaritanos, tá? Os samaritanos eram um povo misto. Então eles adoravam a Deus e também queimavam incenso e adoravam a outros ídolos, tá bom? Por isso que o Senhor Deus ele tinha rejeitado os samaritanos. E por isso que Neemias, tá, também não quis fazer aliança com eles para reconstruir Jerusalém. A gente vê aí os tópicos de Sanbalat e Tobias, né?
que tentaram ao máximo sabotar a obra de Deus, tá? No decorrer da lição a gente vai entender um pouco disso aí, tá? Mas agora a gente vai ficar com essa parte aqui, porque Neemias ele ficou irado, né? O Neemias ele ficou irado porque o povo de Deus ele foi para o cativeiro, tá? Devido à idolatria. A gente vê ali quando Jeremias pregava para o povo se arrepender, o povo não se arrependia, né? Por causa disso veio então Nabucodonosor e levou cativo o povo durante 70 anos. Depois de voltar desse período de 70 anos, tá? de exílio da sua própria terra, Deus ele é bondoso com os judeus e dá tudo necessário para a reconstrução de Jerusalém, ali, né, do templo. E nessa reconstrução todinha, depois que o povo começa a prosperar, né, aí começa a haver essas uniões que não são permitidas por Deus, né? Porque no decorrer da história de Israel a gente vê que a idolatria acabava chegando por causa desses casamentos mistos, tá? Então o povo começava a pecar. Então aí está por o motivo da ira de Esdras, tá? E Neemias aqui, então a gente viu aqui, manifestando sua profunda tristeza, rasgou seu vestido, sua capa e arrancou os cabelos, tanto de sua barba como de sua cabeça, e assentou-se atônito na praça. A notícia da arrestação de Esdras espalhou-se pela cidade, e muitos reuniram-se a ele. Na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou seus joelhos diante do povo e orou a Deus. Tá? E todo o povo chorou em grande choro. Isso aí está registrado em Esdras, capítulo 10, verso 1. Então, o efeito da atitude de Esdras, né? Aqui a gente vê aí Esdras rasgando suas vestes, né? Para demonstrar publicamente, né? O seu sentimento em relação ao povo. Deus ele tinha sido tão bom, né? Trazido o povo de volta, dado toda aquela estrutura, né? E o povo voltava a pecar. E alguns, né? Então, Esdras chama a atenção do povo, tendo essa reação aí. Então aqui a ira e a reação de Esdras. Então Esdras dobrou seus joelhos, aqui a gente vê, né? E orou a Deus, e todo o povo chorou com um grande choro. Então agora a gente vai ver os efeitos da atitude de Esdras foi imediata, né? Vamos lá. Secanias, um judeu bem conhecido, que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras diante do seu povo: Agora, pois, façamos um concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e todo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, e dos que tremem no mandamento do nosso Deus, e faça-te conforme a lei. Então ali caiu por terra, né? O povo se arrependeu, porque criou-se um temor, né, diante do povo. O povo tinha acabado de sair do cativeiro, então ao ver a reação de Esdras, eles pararam e começaram a pensar sobre sua situação. Então aí está aí o efeito da atitude de Esdras, tá? Essa parte que a gente está falando é meio histórica, mas ela tem um intuito pedagógico para a igreja, tá bom? Na igreja é a mesma coisa também. Então, o julgo desigual, que é o título da lição, volta-se ao julgo desigual, tá bom? Então, o arrependimento do povo. Aqui no tópico 3, o arrependimento do povo, né? Esdras levantou-se e ajuramentou a todos os que fariam conforme a palavra de Secanias. Então, Secanias foi o primeiro homem, né, que veio na reação de Esdras, resolve mudar a sua vida, né? Então, ele começa a obedecer a palavra de Deus. Era difícil, mas ele tinha que obedecer, tá? Para que Deus ele não voltasse sua ira sobre o povo de Deus ali de novo.
Então, arrependimento do povo. Então, aqui a gente vê aqui, né, no outro tópico, Secanias faz um juramento de despedir as suas mulheres, as mulheres gentílicas, tá, e os seus filhos para se voltar a Deus. Então, isso aí a gente vê uma parte muito importante nessa lição, que é o arrependimento do povo de Deus. Então, Esdras levantou-se e argumentou a todos que fariam conforme a palavra de Secanias. E o povo jurou, tá? Em Esdras capítulo 10, verso 5. Todos os que haviam retornado do cativeiro foram convocados. E Esdras falou-lhes: Vós tendes transgredido e casaste com as mulheres estranhas. Fazei confissão ao Senhor. Apartai-vos de mulheres estranhas. E responderam todos: Assim seja, conforme a tua palavra nos convém fazer. Esdras, capítulo 10, do verso 10 ao 12. Sobre esse negócio foram postos que Jonatas e Jazeias, auxiliadores dos povos levitas, eles receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo dessas uniões proibidas pela lei de Deus. Está em Esdras capítulo 10, verso 15 ao 16. Antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém. Neemias também já havia enfrentado o problema do casamento misto. Tá? Vários judeus, inclusive alguns sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas. Neemias o fez jurar que não mais fariam isso. Neemias afastou de entre os sacerdotes e de entre os levitas aqueles que eram estranhos, e contratou novos sacerdotes e levitas para preencher os cargos vagos. Um dos netos do sumo sacerdote, Eliasabe, era genro de Sambalaque e foi afastado por Neemias. Tá? Aqui a gente está vendo aqui, né? Jonas e Ezequias, auxiliados por dois levitas, receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo dessas uniões proibidas pela lei de Deus. Tá? Então, o povo de Deus estava temendo, né, o pior por causa dessas uniões. A gente entende por causa da idolatria. Tá? Era um motivo muito sério naquele período. E foi aquilo que levou o povo de Deus ao cativeiro. Neemias já havia enfrentado problemas do casamento misto, que a gente já falou aqui, né? Mas vamos repassar aqui no gráfico. Então, Neemias afastou de entre os sacerdotes, de entre os levitas, aqueles que eram estranhos, e contratou novos sacerdotes e levitas para preencher cargos e vagas. Tá? Então, ele tinha que ter uma linhagem firme, uma linhagem perfeita. Se você for também hoje, tá, lá em Israel, o povo judeu está fazendo também isso. O sacerdote de Israel ali, né? Eles investigam toda a linhagem para ver se não tem mistura com outros povos, os povos dragões, né? Então eles estão fazendo isso também hoje, nos nossos dias lá, né? Lá tem agora sumo sacerdote, tem os sacerdotes e os levitas, e estão preparando tudo, tá? Isso aí está tudo registrado também, você pode acessar no Instituto do Templo, você vê essa parte curiosa lá, né? Então, o povo de Israel, no período do Antigo Testamento, relembrando, teve muitos problemas por causa dessas misturas estranhas, né? Agora vamos lá, Esdras, Neemias, né? Que é o tópico, o arrependimento do povo, né? Combate o casamento misto. Vamos lá, aqui o tópico, voltando à lição. O arrependimento do povo, um dos netos aqui, a gente vê aqui, era genro de Sambalaque. Sambalaque, né? Que a gente vê nas lições, ele era um dos inimigos declarados de Neemias, tá? Então, por isso que ele foi afastado. Agora, aqui a síntese desse tópico,
né? Esdras combate o perigo da união mista com contundência. Vamos continuar aqui, então. O próximo tópico, que é o tópico 2, a gente vai entender por que, eu já falei aqui, né? Mas vamos entender por que esse tipo de casamento era proibido, tá? Então, por que os judeus não deviam casar com mulheres pagãs, com uma pagã, tá? Ou vice-versa também, né? Então, Deus havia proibido o casamento misto. Aí a gente vê várias passagens, como Deuteronômio, né? Na instituição de Israel ali no deserto, né? Quando o Deus faz um juramento para o povo de Deus, né? O povo de Deus seria propriedade exclusiva do Senhor Deus, tá? Dentre todos os povos. Então, Deus institui normas, tá? A chamada lei mosaica, que é uma constituição do povo de Deus. Até hoje, pelos ortodoxos, os judeus, ela é seguida. Então, uma dessas leis é o casamento misto, tá? O casamento misto se entende o povo de Deus se casar com os outros povos, né? Essa mistura não podia haver de jeito nenhum. Deus já estava prevendo as consequências. Mesmo assim, no decorrer da história, a gente vê exemplos como o de Salomão, o de Acabe, né? Que por causa dessa instituição, desse tipo de casamento, acabaram levando consequências graves ao povo. É o que a gente está estudando agora, né? Então ali a gente vê aqui no gráfico da lição, Deus havia proibido o casamento misto, em Deuteronômio capítulo 7, aí estão os versículos do versículo 2 ao 4, Êxodo capítulo 34, versículo 16, e está aí Josué também, tá? 23, do 12 ao 13. A finalidade dessa proibição, tá? Agora a gente tem que entender por quê, né? Era evitar que judeus viessem seguir as religiões de sua mulher pagã, tá? Isso é uma consequência muito séria para aquele período. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? A desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião. A finalidade desta proibição era evitar que os judeus viessem a seguir a religião de sua mulher pagã. Vamos lá, aqui o subtópico 2, a história de Israel, registra vários exemplos de consequências nefastas do casamento misto. A gente vê, eu já falei aqui, rei Salomão, né? O que rei Salomão fez? Ele casou com muitas mulheres pagãs, tá? Deus ele tinha dado bênçãos muito grandes para Salomão e uma promessa incrível, né? Além de grande sabedoria. Porém, Salomão ele começa a pecar porque ele começa a casar com mulheres para fazer aliança, né? Com os povos em volta. Então ele começa a criar esse casamento misto aí, tá? Então por causa disso, ele contaminou-se por causa dos casamentos com as mulheres pagãs. O que começou a acontecer, né? Ele, sendo rei de Israel, começou a queimar incenso para agradar essas mulheres pagãs. Começou a fazer dentro de Israel altares para esses deuses pagãos. Então, em Israel, você via um ecumenismo, né? Vamos dizer assim, um ecumenismo, porque era a mistura de várias religiões, tá? Apesar do povo judeu seguir a Deus, né? Isso trouxe consequências mais à frente, que a gente vê aí no cativeiro, né? Por causa de Salomão. Vamos lá, as consequências aí, então ocorreu a divisão do reino. Olha só, a primeira consequência foi essa aí, por causa desse pecado, né? A divisão do reino pelo seu filho Jeroboão. Quem não conhece essa história, né? Então Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o que construiu o grande templo de Jerusalém, né? O conhecido templo de Salomão, né? Contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Elas perverteram seu coração e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. Como consequência do seu pecado,
Isso está na lição, na revista, tá? Como consequência dos seus pecados, no reino de seu filho Roboão, as 10 tribos do norte separaram-se, constituíram-se em um reino independente sob a liderança de Jeroboão. Agora, o rei Acabe. O rei Acabe também, o rei Acabe acabou com Israel, né? Por causa do casamento misto, né? A gente vê aí, por isso o nome aí Jezabel, tá? Quando você vê Jezabel, essa palavra Jezabel no Novo Testamento, a gente tem que entender que é relacionado-se à prostituição religiosa, tá bom? Não é uma prostituição, a prostituição religiosa, assim, você, né, se misturar com a idolatria do mundo. Então, o termo Jezabel no Novo Testamento é essa, você vai ver em Apocalipse, né? Jezabel, então, porque Jezabel foi a mulher que trouxe pesadamente a idolatria para essa tribo do norte, tá? De Israel. Ela tinha 400 sacerdotes de Baal, né? E aquilo trouxe consequências muito sérias no tempo de Elias. Quem gosta da Bíblia, a leitura bíblica, a gente vê o que aconteceu nos tempos de Elias, de Eliseu, né? Israel, por causa disso, acabou perdendo suas bênçãos. E até hoje, meu irmão, entenda bem, olha só, por causa dessa mulher, Jezabel, por causa dessa união aí entre rei Acabe e Jezabel. Até hoje, você não vê mais a linhagem do povo de Israel, dessas 10 tribos, tá? Lá o Estado de Israel está formado, mas você vai ver lá os judeus apenas, né? Então, ali é constituído praticamente de judeus. Judeus e os judeus ortodoxos, quem não sabe o que é os judeus ortodoxos, vamos explicar aqui. Judeus ortodoxos tem esse nome, mas são os descendentes de Benjamim, tá bom? Então, eles são a linhagem para sacerdócio. Então, geralmente você vai entender eles, porque eles usam roupas pretas, tá? Hoje, nos nossos dias, um chapéu também preto, é uma forma de luto por causa da diáspora, tá? E eles também usam barbas compridas, toda aquela tradição, eles seguem a risca da lei mosaica, tá? Então é bem importante a gente entender que os judeus, pela atitude que a gente vê nessa lição, eles foram preservados. No entanto, a gente vê que os samaritanos quer dizer, perderam sua identidade, tá? Os samaritanos eram descendentes dessas 10 tribos do norte, tá? E eles perderam sua identidade de povo de Deus justamente por causa dessa mulher, Jezabel, tá? Então, rei Acabe casou-se com Jezabel, princesa sidonita, tá? Ele quis fazer uma aliança e acabou trazendo consequências muito graves. Até os dias de hoje, você não encontra as outras 10 tribos, tá? Só vai ter lá Israel, os judeus e o povo de Benjamim, tá? Os judeus ortodoxos, que são a tribo de Benjamim. O restante você não vai encontrar, tá? Agora, é claro que no fim dos tempos, Deus vai trazer, Ele mesmo vai separar no meio dos povos, esse povo de Israel que está espalhado, que está misturado e perdeu sua identidade por causa de Jezabel. Então a gente tem que tomar muito cuidado também, se voltar aqui para o tempo da igreja, quando se fala de Jezabel, a gente tem que entender essas consequências, tá? A idolatria e a perda de identidade. O que Jezabel fez naquele período lá, né, teve consequências muito graves. E dentro da igreja, quando você vê esse termo Jezabel, tá? É um termo de idolatria, de prostituição dentro da igreja, né? E com consequências muito graves para que a gente vê aí, que é a perda de identidade do povo de Deus, perda de identidade da igreja, tá bom? Vamos continuar aqui a lição. Síntese desse tópico aqui. Deus proibiu a união mista entre judeus
que a consequência dessa prática é nefasta, conforme a história de Israel, que Israel mostra, né? Eu falei aqui de Israel, que são as 10 tribos do norte. Foi seríssima, tá bom? Agora vamos para o tópico 3. O tópico 3, sobrevivência do povo judeu, né? Aí vamos entender. Olha só o ponto dessa lição que a gente tem, tá? Teve o juramento que depois de Esdras, olha que interessante, viu? Esdras, ele teve aquela atitude ali no meio da praça, como a gente vê aí na lição, rasgando a sua veste, né? Tirando pelos da barba, da barba, do cabelo, né? Diante do povo ali publicamente e ficando atônito, gerou uma comoção e um arrependimento no povo. E o povo fez um juramento, tá? Foi difícil, foi, mas a gente vê que por causa desse juramento, por causa desse arrependimento, os judeus foram preservados e até hoje, quem não lembra aí, ó, existem judeus até os dias de hoje. Agora, se você me perguntar se existe alguma das 10 tribos, eu não acho nenhuma não, tá? As outras 10 tribos sumiram, tá? Lembrando que no fim dos tempos, Deus vai separar do povo essas 10 tribos que foram espalhadas, né? Estão todas misturadas aí entre os povos da terra. Agora, os judeus não. Por causa dessa atitude de Esdras, eles caíram em si, tá? Começaram a obedecer a palavra de Deus e veja só, quem conhece, quem lê a história e entende, quando eu falo de diáspora aqui, né? Que foi o grande exílio promovido pelo general Tito, né, o imperador Tito, a gente vê aqui que se passaram quase 2.000 anos o povo judeu espalhado entre os povos, tá? Mas eles não se misturaram. Então, olha só o que o profeta Esdras fez, tá? E que maravilhoso, né? O povo judeu foi conservado até os dias de hoje. E por causa disso eles retornaram e retomaram na Guerra dos 6 Dias, tá? Leia isso aí, não é ficção não, na Guerra dos 6 Dias. Eles, minoria, conseguiram tomar, restituir aquele mapa de Israel desde o tempo de Abraão, tá? O mapa de Israel que você vê ali, tá? Não era a terra que foi dada pelas Nações Unidas, tá? Inclusive ortogada por Oswaldo Aranha, o brasileiro. Então a gente vê ali o que essa obediência de não se misturar trouxe, tá? Historicamente. É o que a gente está estudando aqui nesse tópico, a sobrevivência do povo judeu. Então existem os judeus até os dias de hoje, porque embora espalhados por quase todos os países do mundo, a gente vê, tá? Lucas 21 ao 24, não se misturaram com os outros povos, tá? No meio dos quais passaram a viver conservando-se sempre separados. Cada um em várias nações. Tinha judeu na Rússia, tinha judeu aqui nos Estados Unidos, tem judeu no Brasil, tá? Tudo isso aí. Esse é o resultado da obediência, a orientação dada na lei divina. Olha que interessante, né? Que inspirou outras leis que reagem aos judeus em todo o povo, em todo o mundo, as quais proíbem que uma pessoa judia se case com uma não judia. Olha só que interessante, né? A preservação do povo judeu é consequência de um milagre, tá? Aqui tá, olha, consequência de um milagre. Quando se aliam as tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países. Bom, lembrando aqui, olha, você está vendo aí muitos judeus ortodoxos aí na foto, vocês estão vendo aí, tá? E o símbolo nazista ali no final, né? Olha, essa daí foi uma das maiores perseguições do povo judeu, tá?
Desculpem. Então, aqui a gente continuando a lição. Então a gente vê aí, essa foto aí demonstra muito bem as grandes consequências. Não precisa nem falar muito, né, da perseguição dos nazistas contra os judeus. Eles queriam exterminar de toda a Europa, né, e de todo o mundo, se fosse possível, os judeus, né, e sofreram muito por causa disso. Mas eles foram preservados pela obediência à palavra de Deus ali, de não se misturarem mais. Uma atitude que a gente estuda nessa lição, tá? Devido à atitude de Esdras, tá? Ali, o povo de judeu jurou nunca mais se misturar com outros povos. E isso permanece até os dias de hoje. Olha que curioso, né? Curiosidade da lição. Então aqui, o síntese desse tópico 3 aqui, a preservação do povo judeu é considerada um milagre. Amados, já talvez tenha um pequeno delay. Eu estou vendo aqui o pessoal que está assistindo, tá? Podem fazer perguntas, eu estou online, mas aqui eu estou com o chat aqui aberto. Vocês podem falar à vontade. Agora o tópico 4. Como é online, talvez ela seja mais rápida, né? E dependendo da interação dos irmãos. Os irmãos podem fazer a interação aí agora ou a qualquer momento. Vamos então aqui uma palavra final sobre o casamento dos crentes. Bem interessante. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Mas, no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento, tá? Então, a gente vai aqui, ó, o sentido espiritual. O povo judeu se manteve preservado, né? Então, teve uma parte muito interessante, que há 2000 anos atrás, o envio de Jesus para ser o Salvador do mundo. O seu sacrifício na cruz nos permite, tá, a entrada no céu, tá? Ele comprou com seu sangue, tá? O que nós precisamos aceitar? Nós precisamos aceitar o senhorio de Cristo, tá? A sua obediência e nos arrepender, tá? O arrependimento não é só um choro, aquela emoção. O arrependimento é muito mais que isso. O arrependimento é você deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus. É o que a gente viu na lição. Quando o povo de Deus ele percebeu que estavam desobedecendo a Deus, eles fizeram um juramento de não se misturar. E como consequência, a gente viu aí na lição, tá? A consequência não, o benefício, né? Como benefício, o povo de Deus ele foi preservado, tá? Até os dias de hoje. Olha que maravilha, tá? Então aqui tá o sentido também material o do casamento, né? A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o casamento. Então o sentido espiritual da união era que da semente da mulher viria o Salvador e foi do povo judeu, né? Escolhido por Deus. A salvação vem dos judeus, tá bom? O sentido maior material dessa bênção, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. O casamento é uma instituição, tá? Divina, foi Deus quem criou o casamento, tá? Ela é sagrada, é santa. A união feita de acordo com os preceitos de Deus, ela traz muita bênção, não só ao casal, mas a toda a sociedade, tá? Então, o casamento, aqui a gente entende aqui, o casamento da Bíblia é entre um homem e uma mulher, tá bom? Essa união, ela gera uma célula da sociedade, tá? Além de criar a sociedade, né? A procriação da espécie, ela também gera bênçãos materiais para a igreja, não, mas também para os povos, né? Então aqui e ali, tanto cultural como psicológico e social. Então aqui é a orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento. Aí, nesse tópico aqui, o gráfico está aí, a orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento.
primeiro, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Aí está em 1 Coríntios capítulo 7, verso 39. Tá? A Bíblia explica em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 ao 17, as implicações, estou falando de Novo Testamento, tá? Não estou falando de Velho. As implicações da expressão no Senhor. E cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente sobre esse texto, tá bom? Você pode casar com quem você quiser, porém, você tem que esperar no Senhor ali, tá? Contar com o Senhor. Peça para o Senhor que o Senhor vai mandar a esposa ou o marido perfeito, tá? Então aqui é o que a gente está entendendo aqui na lição, né? As implicações da expressão no Senhor a cada crente que estiver pensando em casar, o crente deve meditar profundamente sobre esse assunto. Que Deus guarde cada crente que de algum dia aceitar um jugo desigual com um infiel, tá? O infiel, a gente entende, é aquele que não está na igreja, né? Não está arrependido, está no mundão. Porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites, o casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade, será uma infelicidade. Isso daí, tá? É certo. Você é crente, vai para a igreja, né? Uma irmã é crente, vai para a igreja. Esse jugo desigual pode tem uma grande probabilidade de gerar uma infelicidade no casal, tá? Um bebe, outro não. Então isso aí gera, né? Eu quero ir para balada. Poxa, o crente não vai para balada, né? Aí fica difícil, né? Aí acaba indo e acaba tendo as consequências, né? Do pecado. Então casamento é uma união total entre homem e mulher. Entenda bem, tá? Pessoal que vai casar aí, o casamento é uma união total entre o homem e a mulher. A Bíblia fala, que a gente vai ver agora daqui a pouco, ali ó, o casamento no Senhor, ele é perfeito, tá? Gera essa união perfeita. O casamento no Senhor é o homem e a mulher de Deus casando. Aí você vai ao casamento misto, né? O homem o casamento é a laranja e a maçã, né? São frutos diferentes, sabores diferentes, né? Então, olha só, totalmente diferente, climas diferentes, tudo isso. Olha a consequência, não dá, né? Fica difícil essa costura aí. Você vai ver que elas não se unem, tá? Grande probabilidade desse tipo de casamento, entenda bem, vocês que estão na igreja, que pretende casar, eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano, tá? Vamos orar, vamos esperar no Senhor, tá bom? Deus, ele quer o melhor para nossas vidas. A gente vê aí o grande exemplo é o povo judeu que se manteve preservado, tá? Por obedecer as normas de Deus ali em relação ao casamento, tá? Até hoje, tá? Por incrível que pareça, na Gospel Prime tinha uma matéria falando sobre a língua hebraica, né? Ela tinha sumido, desapareceu quase 2000 anos, ela sumiu, desapareceu da face do planeta Terra. Mas os judeus, devido a essa obediência que a gente estudou aqui na lição, que eles fazem um juramento de nunca mais se misturar com os povos pagãos, tá? Assim, fazer casamento misto. A gente vê aqui que até a linguagem hebraica, hoje ela foi restaurada. Tem até cursos para você fazer se quiser aprender essa linguagem, né? Devido que a preservação do casamento. Olha que interessante, isso é muito bom, viu? É maravilhoso. Uma perfeita união entre os cônjuges envolve o corpo e a alma. Entenda bem isso aqui, ó. É corpo e vontade. A alma aqui é vontade e o espírito de ambos, tá bom? Então a gente entende. Então, por quê? O corpo
tá? Parte física, a alma é a vontade. Então, ambos vão para a igreja, né? Não fica aquele um arrastando, que tem um jugo desigual, vai querer arrastar para o mundo e fica questionando por que você não quer ir, né? Porque você não me agrada, e acaba acontecendo outras consequências graves, né? E o espírito de ambos, né? O coração de ambos aqui, tá? A vontade, isso atrapalha muito se tem um jugo desigual. Se você juntar uma maçã e uma laranja, né? Costurar, elas não vão se unir, vai ser difícil. Então, essa probabilidade de vocês serem felizes nesse tipo de casamento é muito séria, tá? É muito difícil. Não quer dizer que pode ter, mas é muito difícil. Jesus disse, não são mais dois, mas uma só carne. Mateus capítulo 19, verso 6. Eu acho que eu já vi muito ditado assim, eu não nasci amarrado com ele. Hoje em dia tem muito, né? Eu já vi esse ditado faz tempo. Mas esse ditado é um engano. Quando a gente casa, na verdade, a palavra de Deus, o próprio Deus fala que essa união, para Deus a gente se torna um só ser de carne, tá? Uma só pessoa. Então, eu e minha esposa somos agora só um, tá bom? Se você mexe com minha esposa, mexe comigo. Se mexe comigo, mexe com minha esposa. Então, essa união, para Deus, a gente se tornou um só ser, tá? Uma só carne. É um mistério divino, tá? Então, quando a gente fala não nascer amarrado, mas quando você se casou, você se amarrou, meu irmão. Tá? É isso aí, é a palavra de Deus, tá? É o próprio Deus que fala isso, tá? Não, isso aí quem disse foi Jesus, tá bom? A quem a gente segue. Ele é nosso Senhor? Ele é, então obedeça ao Senhor Jesus. Tá aí. Não são mais dois, mas só uma carne só. Desculpa, tá? Então, casando-se o crente com um que não é crente, pode naturalmente obter união do corpo e uma parte da alma, né? Uma parte da vontade. Eu vou para a igreja, a pessoa não quer ir para a igreja, quer ir para beber, quer ir para o pagode, quer ir para o bar, quer ir não sei aonde, né? Mas é impossível que haja união de espírito. As vontades, né? Não vai dar certo, né? Então não tem essa união espiritual entre os dois. Pois enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro pertence ao reino das trevas. Meu irmão, não se engane, tá aí, ó, em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Não se engane, tá bom? Não se engane em relação a esta palavra, é realidade. Ou você pertence à luz, ou você pertence às trevas. Não existe meio termo. Ah, eu sou uma pessoa boa, eu sempre faço bem. Não é obra que salva o ser humano, né? Mas o que que salva é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não adianta, não há nenhum caminho se não for por ele. Pode falar o Papa, quem for, para falar alguma coisa, pode vir um anjo do céu e falar o contrário, mas não é a palavra de Deus, ela é contundaz, entendeu? A gente tem que obedecer essa palavra. Então aqui, aí, ó, tá? Se você não é de Deus, não se engane, você pertence às trevas. Então existem só dois reinos nesse mundo aqui, o reino de Deus e o reino das trevas. Ou você segue a Deus, tá? Faz a sua vontade, ou você segue ao diabo. É isso. Não tem meio termo. Os samaritanos no tempo de Neemias e Esdras, tá? Porque o povo de Deus não quis se misturar com ele, não permitiu a ajuda daquele povo. Por quê? Porque eles até adoravam o Senhor, mas eles tinham um problema muito sério, tá? Que eles desobedeciam pela idolatria. Eles também queimavam incenso, faziam sacrifício a outros deuses, tá? Então é aquela pessoa o que resolveu meu problema primeiro, eu tô dentro, né? Tem gente que é assim, eu tô com um problema, eu vou noutra religião para tentar resolver, né? Mas eu também estou dentro da igreja, eu vou ficar dentro da igreja, mas vou noutra religião, noutra coisa. Então, não se engane, tá bom? Não existe meio termo. Crente morto, quer que dá, diz em Apocalipse, o Senhor Jesus vai vomitar da sua boca.
tá? Então a gente não pode ser frio nem morno, a gente tem que ser crente, quente, tá? Então é importante a gente entender esses parâmetros, tá? É difícil entender, para alguns deve ser muito difícil, mas a gente tem que esperar do Senhor, que agora é o tópico 5, tá? A síntese desse tópico 4 é: o casamento é a união total entre um homem e uma mulher, tá? Em Malaquias, tá? No capítulo 2, o Senhor fala que quando há em relação ao divórcio, tá? Ao Deus que você serve ao Deus, né, verdadeiro. Ele fala que ele detesta o divórcio. Em Malaquias capítulo 2, pode procurar lá, tá? Ele fala que detesta o divórcio, tá? Ele odeia isso, esse tipo de atitude, tá? De divórcio. Então, quando a gente casa, ele põe lá, tá lá escrito, em Malaquias capítulo 2, tá? Quando ao casamento, quando você se une à sua esposa ou se une a seu marido, você tem que entender, como servo de Deus, você está ligado, não está mais separado. Vocês dois podem, um vai para um lugar, outro vai para outro, mas vocês dois diante de Deus são um só. Suas atitudes influenciam a vida de vocês dois, tá? E também as bênçãos ou maldições, tá? Então agora é o tópico 5, para finalizar, tá? Finalizando o tópico 5, os irmãos podem falar alguma coisa se quiser, tá bom, gente? Ó, escreve aí no chat. Depois compartilha essa live, tá? Essa é a primeira live aqui de espera, vamos lá entender. Então aqui, a espera em Deus. Agora vamos findar esse estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara nesse aspecto. Espere em Deus. Salmos capítulo 27, 14 e o 37, 7. Aqui vamos ver aqui, ó. Se o seu desejo é ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira, é natural. Então, você quer se casar, é natural. O ser humano, ele sente essa necessidade, né? Deus fez o homem para se casar, né? O homem que eu falo é homem e mulher, tá? A raça humana, ela vive em sociedade, né? Você vê em meio acadêmico ele fala, vive em sociedade, mas a sociedade é formada por duas pessoas aqui, um homem e uma mulher, tá? Aqui está bem claro, é um homem e uma mulher. Então, os dois, quando se unem, eles geram, além de haver a propagação da espécie, né, a perpetuação da espécie, as bênçãos divinas, gera a cultura, né, e tudo aquilo necessário para a vida, para as bênçãos humanas na Terra. Então, aqui, essa parte 2 aqui, lembra-te de que Deus ouve a oração. Quando Eliezer orou, pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac, recebeu a sua gloriosa resposta. Olha aqui, tá? Se você tem dúvida com quem você vai se casar, ore ao Senhor. O maior exemplo aqui é de Eliezer. Gênesis capítulo 24, do 12 ao 27. E olha que ele não trouxe uma boa esposa para Isaac? Trouxe? Ó, maravilhosa. Foi a maravilha de Deus, tá? Olha lá. Então, findamos esse estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito bem clara nesse apelo. Eu estou lendo aqui a lição. Espera em Deus, tá? Jovem, o seu desejo, aqui a gente tem que entender bem que essa lição é para jovens e adultos, tá? Então, você é adulto também, não está casado, né? O seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. Todo ser humano tem isso. Lembra-te de que Deus ouve a oração. Quando Eliezer orou pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac, eu estou relendo a lição aqui, tá? Recebeu uma gloriosa resposta de Deus. Glória a Deus por isso. Uma escolha precipitada, olhando somente para o que estava diante de seus olhos, pela aparência, né? Não seria possível. Vamos aqui.
Então, pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti. Olha aqui, se você só olhar a aparência, meu irmão, tá perdido, hein? Olha, entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus. Faz o que o solitário viva em família. Deus que trouxe a companheira para Adão, veja bem, foi Deus que trouxe, poderá fazer isso por ti. Espera, pois, no Senhor. Então a gente tem que esperar no Senhor, orar, tá? Ele tem que pedir mesmo, pede para o Senhor uma esposa. Deus, ele vai trazer aquela esposa perfeita para a sua vida, tá bom? Você vai ter um casamento muito abençoado, vai ter filhos, tá? Aí pode ter até muitos filhos, né? As bênçãos de Deus. Ouve este bom conselho, espere em Deus, é o síntese desse tópico aqui. Gente, a gente já vai quase que já para 10h14, né? Vamos aqui encerrando a lição, que Deus abençoe os irmãos, tá bom? Logo mais às 18 horas tem o nosso culto presencial aqui na Gleba 2, aqui, né? Na nossa igreja. E todas as igrejas da Assembleia de Deus de Pombotão. E Deus abençoe a cada um dos irmãos, tá? Amém.